E o Everton, goleiro do Palmeiras, volta antes ou não da final da Libertadores da América. Para completar, nova parceria entre Vasco e Leila Pereira, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a parceria entre Vasco e Leila Pereira acaba de se tornar ainda mais forte, depois de emprestar 80 milhões de reais por meio da sua empresa Crefisa ao Vasco, para uma série de contas que estavam vencidas. A Crefisa encaminhou mais um acordo com o Cruz Maltino, agora para fortalecimento de outras modalidades esportivas. Serão aportados no Vasco cerca de 5 milhões de reais, sendo 3 milhões para o Remo e outros 2 milhões para futsal e basquete. Importante registrar que ainda não temos a confirmação de quais as contrapartidas que a Crefisa vai ter por conta desse aporte financeiro. Vale a lembrança de que há um rumor enorme, gigante, de que Leila Pereira e seu marido José Roberto Lamacchia planejam, em algum futuro não muito distante, adquirir a SAF do Vasco. Tenho contado para vocês que enquanto ela for presidente do Palmeiras, essa chance é nenhuma. Seu mandato se encerra em dezembro de 2027 e haveria um enorme conflito de interesses que inviabilizaria a permanência da Leila dentro do Palmeiras. Membros do Conselho Deliberativo, mesmo os mais próximos da Leila e do Lamacchia, já disseram que não aceitariam em hipótese alguma essa ideia dela assumir o Vasco da Gama. Mas a partir do momento em que deixar a presidência do Palmeiras, aí ela vai ser livre para fazer movimentos que ela bem entender dentro do futebol. Você, vascaíno, gostaria de ter a Leila Pereira como presidente ou dona da SAF? Vale a lembrança de que a Leila, em sua infância, era a torcedora Cruz Maltina. Quero falar agora sobre o goleiro Everton. Quando é que o titular, pelo menos até outro dia, do gol palmeirense voltará a ocupar a meta? Você lembra que o Everton sofreu um problema na mão, precisou passar por cirurgia e ele voltou às atividades quase completas, sem restrições. Ainda tem uma ou outra atividade que o Everton ainda não é capaz de fazer com o restante dos goleiros, mas os trabalhos têm sido cada vez mais próximos da normalidade. E existe uma confiança dentro do Palmeiras de que o Everton pode estar à disposição para o dia 25 de novembro, última partida antes da Libertadores da América, jogo contra o Grêmio. O Palmeiras pega o Grêmio no dia 25 e enfrenta o Flamengo no dia 29. Cidade de Lima, no Peru, capital do Peru, vai receber a decisão da Libertadores da América. Diante desse cenário, dá para imaginar o Everton fazendo apenas um jogo, já sendo o titular da Libertadores? Não creio nessa possibilidade, especialmente porque o Carlos Miguel tem ido bem. A tendência é que o Carlos Miguel siga no gol e a partir de um futuro mais distante, com o Everton completamente recuperado, eles possam disputar a posição. Não sei nem te dizer se às vésperas do jogo final da Libertadores, mesmo se estiver à disposição, o Everton terá essa oportunidade de enfrentar o Grêmio. O Abel tem sido muito cético, muito certinho em relação a essa questão envolvendo goleiros. Só para completar, Paulinho e Evangelista ainda seguem o cronograma de recuperação sob o comando da equipe de saúde e performance. Praticamente impossível imaginá-los jogando pelo Palmeiras ainda nesse ano. Só para completar de vez, registrar que o Palmeiras enfrenta o Vitória nesse meio de semana com Alan e Andréas Pereira de volta. Os atletas cumpriram suspensão. E o Palmeiras também criou uma estrutura de voos fretados para ter à disposição o atacante Vitor Roque, o zagueiro Gomes, além de Sosa, M. Martínez, Torres e Piquerez, todos convocados para suas seleções. Nicola, qual a possibilidade de o Palmeiras contratar o Derek Lacerda? Esse nome foi pensado pelo Palmeiras coisa de 40 dias atrás, antes do jogador ser dispensado pelo Sport, tá? E antes também de ser devolvido para o Cuiabá. Não há nenhuma possibilidade, por agora, de esse negócio avançar. Vou dizer mais. O Palmeiras consultou, quis entender as condições lá atrás e a história morreu por aí. Não houve novos avanços e tal. Dá para dizer que nesse momento o Palmeiras pensa em outras alternativas que não a de Derek Lacerda, tá? Hora de falar sobre o Palmeiras. Abel Ferreira pode deixar o Verdão no fim desse ano, caso o Palmeiras não conquiste nem o título do Campeonato Brasileiro, nem a Libertadores da América, pelo menos é o que garante o jornalista Gustavo Furtado. O Gustavinho, que foi durante muito tempo produtor da TV Bandeirantes e hoje é comentarista do Band Esportes. Gustavinho contou durante o final de semana que uma frase de 2021 do Abel
afirmando que no dia em que o Palmeiras não ganhasse títulos, o Abel iria embora, que essa profecia pode se confirmar em 2025, caso o Verdão fracasse na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, por conta da derrota no sábado para o Santos. O Palmeiras foi ultrapassado pelo Flamengo na liderança do Brasileiro, diferença de 3 pontos em favor do rubro-negro. Restam 5 rodadas e o Palmeiras vai precisar tirar essa diferença para se sagrar campeão nacional. Em relação à Libertadores, decisão marcada para 29 de outubro, jogo único entre Palmeiras e Flamengo em Lima, capital do Peru. No pior dos cenários, sem a conquista do Brasileiro e da Libertadores, o Palmeiras terminaria pela primeira vez desde a chegada do Abel em outubro de 2020, uma temporada sem qualquer título, o que permitiria ao Abel, segundo o jornalista, nem assinar esse contrato que já foi acertado verbalmente. Abel e Leila se acertaram para a prorrogação do vínculo até dezembro de 2027. Nem o Palmeiras, nem Abel Ferreira se posicionaram ou se manifestaram em relação a essa especulação de que ele vai embora em caso de não conquista de títulos. Mas é importante destacar que o Palmeiras nunca investiu tanto em reforços quanto em 2024 e 2025. E até aqui, desde o início da temporada passada, somente uma conquista, a do Paulistão do ano passado. O Palmeiras fracassou na Copa do Brasil, no Brasileiro da Libertadores do ano de 2024, e em 2025 perdeu o título do Campeonato Paulista para o Corinthians. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians. Libertadores pode garantir título ou vice-campeonato, Campeonato Brasileiro da mesma maneira, taça ou vice. Você acha possível, viável, que o Abel, em caso de nenhum título conquistado, peça para ir embora? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Confesso que fiquei surpreso com a notícia, especialmente depois de uma série de notícias dando conta de que o Abel recusou propostas de clubes da Inglaterra recentemente para ficar no Verdão. Por enquanto é isso. Não esquece de usar o espaço para comentário para opinar sobre o que quiser, de deixar seu like e se inscrever no canal. Nicola, qual título o Palmeiras ganhou esse ano? Nenhum. E desde o ano passado só ganhou um paulista, o que é muito pouco para um time que investe o que gastou. Vamos lembrar que o Palmeiras gastou nesse ano 703 milhões de reais. Se o Palmeiras termina 2025 sem título, cara, você pode ter certeza que vai ser uma baita, não crise, mas vai ser uma cobrança gigante, porque serão 2 anos com um título de Campeonato Paulista, né? Esse é um ponto curioso, porque é um Palmeiras que chega na final da Libertadores, é um Palmeiras que vai até as últimas rodadas brigando pelo título com o Flamengo no Brasileiro, não tem a menor dúvida. Pode ser que ganhe os 2, e aí você termina o ano em alta, voando. Se perder os 2, aí o movimento é inverso. E qual seria, será que seria dado pênalti se fosse no Arrascaeta? Pergunta do Matheus Henrique, deve estar fazendo referência ao pênalti não marcado no Maurício. Tenho a impressão de que o Klaus não marcou esse pênalti ontem, o Klaus e o árbitro de vídeo, por conta de todo o barulho que foi feito em cima da notícia de que o Palmeiras é muito favorecido no Campeonato Brasileiro, tá? Nicola, por que você não está revoltado com o acordo do Vitor Roque com o Bruno Henrique? Você surtou. O Roque, vamos lá. Boa oportunidade que você me dá. Eu acho que suspensões por postagens nas redes sociais, eu acho um grande absurdo. E falei muito quando o Dudu foi punido com 6 jogos. Achei um fim do mundo. O Dudu manda a Leila Pereira tomar caju pelas redes sociais e toma 6 jogos de suspensão. Qual é a lógica disso? A Leila e o Dudu que se entendam na justiça comum. A Leila que processa o Dudu, que peça 300 mil reais de indenização. O STJD tem alguma coisa a ver com essa história? Para mim, absolutamente nada. O Vitor Roque vai e faz uma postagem de cunho homofóbico. São Paulo ou qualquer homossexual que se sinta ofendido vai processa o Vitor Roque e exige uma punição, uma compensação, enfim, não uma punição esportiva por conta de uma postagem. E a gente pode até discutir se essa postagem de um tigre levando um viado pela boca é algo ofensivo. No mundo de hoje mas enfim, acho que cabe uma discussão. O caso do Bruno Henrique, para mim, Roque, para você pelo jeito não, mas para mim é algo bem sério. O Bruno Henrique usou de uma informação confidencial de que ele levaria um cartão amarelo para avisar o irmão, que avisou a outras pessoas da família e a apostadores profissionais, e essas pessoas tiraram vantagem. E os casos de aposta esportiva com participação de jogadores são casos muito graves. O Ministério Público, inclusive, indiciou o Bruno Henrique por estelionato. Então, acho que são
Dois pesos e duas medidas. São casos completamente diferentes, tá? Para mim seria o fim do mundo se o Bruno Henrique tivesse sido absolvido como foi e o Vitor Roque punido. E, cara, não tem nada a ver com o clubismo. Não torço pro Flamengo, não torço pro Palmeiras, para mim não muda nada. Se ganhar o Flamengo, se ganhar o Palmeiras, a minha preocupação nessa reta final de brasileiro é o Santos escapar do rebaixamento. Mas por que, Nicola? Porque se o Santos cair, a Lusa não tem vaga na Copa do Brasil do ano que vem. E o Novo Horizontino já ficou claro que não vai subir. Então, para a Lusa jogar a Copa do Brasil do ano que vem, o Santos não pode cair. Mas também, se cair, a Lusa não joga a Copa do Brasil e segue o mundo também. Não vou torcer para o Santos, também não vou. Enfim, tá bom? Mas é a minha opinião e vocês têm todo o direito, liberdade e de discordar, e a gente vai debatendo de forma sempre educada por aqui, beleza?